Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Que pena, não choveu hoje, né? Todo mundo esperando a chuva, pelo menos aqui em Jacareí não choveu. Mas, em parte foi bom. Quem participou aqui da feira de saúde? Bastante gente. Olha, para você que não foi, perdeu, viu? Foi uma bênção. Mas vai ter mais, a gente está programando para fazer mais. Foi muito bom. Às vezes a gente acha que está bem de saúde, não faz alguns exames, deixa de fazer, né? E vai fazer, daí descobre que tem alguma dificuldade, algum problema a ser trabalhado. E todos nós temos. Nossa vida não é fácil, nossa vida é difícil. São vários trabalhos, dificuldades, estresse. Mas é bom acompanhar. E hoje a gente fez a nossa feira de saúde, lá no centro de Jacareí, no Pátio dos Trilhos. Começou praticamente às 9 da manhã e foi até às 2 da tarde. Teve um grupo bom aqui da igreja. Nós recebemos lá mais ou menos 150 pessoas. Confere o número? Não, é isso que a gente contou nas fichas. As fichas recebidas. Pessoas passaram por lá também, mas não registraram. Então o número é maior. Mas o mais importante de tudo isso foi que a gente pôde receber essas pessoas, além de falar de saúde, falar também de Cristo. E o mais importante é o nosso relacionamento com essas pessoas. Você receber, sorrir para elas, conversar. E foram pessoas ali, desde crianças, a gente atendeu pessoas ali, meninas de 8, 9 anos, até 90. Pessoas magras, pessoas obesas, pessoas que não sabiam que tinham problema de saúde e descobriram ali. Mas imagina que privilégio esse, né? Você poder passar para essa pessoa e mostrar para ela que você está preocupado com a saúde dela. E essa é uma missão também da nossa igreja, levar o conhecimento sobre a saúde. Que bom, né, que a gente pode fazer isso. Vamos fazer mais. Estava conversando com a Eloy aqui, é um projeto muito bonito que não pode parar. Nós temos que continuar isso. Imagina se a gente fizesse isso uma vez por mês. Treinasse a equipe, né, porque a equipe precisa estar bem preparada para orientar as pessoas. Foi a primeira vez, mas a gente vai fazer muito mais, porque foi uma benção. Pastor, eu queria te chamar aqui para fazer essa oração inicial e também, né, agradecer aquelas pessoas que participaram da nossa feira. Vamos nos colocar de pé? Eu quero fazer oração em prol das pessoas que estiveram na feira, em prol do pessoal que trabalhou lá. E hoje eu estava lá atendendo as pessoas no final, e teve um rapazinho que estava lá discutindo comigo. Eu falei para ele assim: vai lá na igreja hoje, que hoje eu vou estar pregando lá, e se você for, eu vou te dar um prêmio. E ele discutindo com o outro, falando assim, eu não posso. Ele falou assim: mas eu quero ir. E o que já tinha vindo, não queria vir. Mas o que não tinha visto, falou: não, eu quero ir lá para conhecer. E vamos estar orando até para que ele venha aqui hoje ainda. Vamos fazer oração? Pai santo e eterno Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, começar esse primeiro dia da semana te buscando, te louvando, te engrandecendo. Como é bom, Senhor, saber que a tua igreja trabalha, que o teu povo está unido num só ideal de pregar, Senhor, as mensagens que são importantes para esse mundo. A mensagem da salvação, a mensagem da saúde, a mensagem da esperança da volta de Jesus. Abençoa para que teu povo, Senhor, continue unido, como um só corpo, fazendo aquilo que te agrada aqui neste mundo. Portanto, eu te peço, Senhor, abençoa as obras de nossas mãos. As pessoas que foram tocadas hoje, as pessoas que ouviram a tua mensagem hoje, as pessoas que foram convidadas para vir à igreja, as pessoas que receberam um livro, as pessoas que foram abraçadas hoje, que receberam massagem, que viram como estava a sua saúde, que de alguma forma especial o seu Espírito Santo trabalha e traga-as para o teu redil. Pai, abençoa também de forma especial cada pessoa que de forma voluntária hoje se dedicou parte da sua manhã, parte da tarde, para poder fazer esse trabalho. Que isso ajuda a gente a deixar de ser egoísta, Senhor. Ajuda a gente a olhar para frente, ajuda a gente a estar mais unido, ajuda a gente a perceber que teu Santo Espírito trabalha através de nós. Abençoa cada um deles, que essa percepção, Senhor, mude a nossa consciência, nosso modo de agir e a nossa vida daqui para frente.
Abençoa nosso culto hoje, cada pessoa que veio aqui para te adorar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, queridos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós somos cristãos e nós somos felizes e alegres porque Cristo nos salvou. Amém? Ando sempre alegre é o hino que nós vamos cantar. 217. 217. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, por quê? Amém. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, viu pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém? Esse maravilhoso Jesus que nos salvou um dia é o nosso amigo precioso, é o nosso amigo que sabe usar os problemas que a gente enfrenta e está sempre ao nosso lado. Hino de número 100. Há um amigo. Ele conhece o seu coração, as suas lutas e sempre está ao seu lado, te dando força, mostrando a direção, o caminho certo a seguir. Vamos louvar. Maravilhoso amigo que nós temos, o nosso Salvador Jesus Cristo. E é por Ele e em função do sacrifício que Ele fez por nós na cruz que nós não devemos desistir, mesmo que lutas e problemas nós enfrentemos,
porque muito em breve o nosso Salvador virá nos buscar. Não desistir, hino de número 150. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o nosso Deus. Ruth recebeu no quarto um cartãozinho junto com as orquídeas, dizendo obrigado por ter vindo. E nós vamos dizer a Deus hoje, muito obrigado por ter trazido Ruth de volta. Eu estou orando por ela, estou orando por Moisés Gonçalves, que sofreu um infarto do miocárdio, já foi atendido. Estou orando por Rogério Reis, que está fazendo avaliações importantes. Estou orando por Stanislau e por outras pessoas mais que não me ocorrem agora. Essas pessoas pelas quais estou orando, estou orando por Branca, são pessoas que estão tentando escapar às doenças que as acometem. Outras pessoas hoje foram privilegiadas com a mensagem de saúde, uma abordagem nova. Por estas, por aquelas, por você e pelos seus. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, queremos louvar e exaltar o Teu santo nome. Bendito seja, Senhor, aqui e onde quer que haja compreensão da Tua existência e santidade. Estamos agradecidos porque o Senhor nos permite ajuntar-nos neste momento, num lugar específico, num horário, num momento específico, para um propósito específico, e te rogamos que executes o plano que fizeste para aqueles que aqui viemos. Estamos desejosos também de saber, abençoados alguns que não estão conosco aqui,
As razões são variadas. Queremos te rogar por aqueles que estão enfrentando doenças e alegrar-nos naqueles que estão em franca recuperação. Quaisquer que sejam as necessidades do teu povo, nós queremos depositá-las aos teus pés. Rogamos-te, Senhor, que tenhas em conta somente e tão somente nossa fragilidade, nossas necessidades, nossa pequenez, e passes por alto a nossa fraqueza, passes por alto a nossa pecaminosidade e nos socorras nas necessidades variadas que nos cercam a cada um. Que o expositor da tua palavra seja empoderado e o poder que é passar através dele possa atingir o coração de cada um de nós como ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Eu escolhi um hino para cantar essa noite, bem antigo, provavelmente você conhece, e é um hino que fala em que em tudo nós podemos ver as bênçãos de Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos concedido. Que você esteja hoje com um coração grato e um coração de louvor a Deus para receber as bênçãos que Ele tem para te dar e também reconhecer as que Ele já tem te dado diariamente. A lua que nascendo está e a suave brisa murmurar, e ao entardecer, quando o sol se põe, a natureza mostra o amor de Deus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que fará. E se encontras terno amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm do céu. Ao final de um dia que cansado estás e sentes conforto em oração, se has repartido paz e amor, se ao teu lado Cristo hoje está, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que fará. E se encontras terno amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que fará. E se encontras terno amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm do céu. Agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm do céu.
Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vendo todo o pessoal aí, algumas pessoas que a gente viu na Feira de Saúde. É muito bom ver vocês novamente. E ver que essa igreja está trabalhando tão bem, viu? Hoje eu gostei de ver lá o pessoal todo se empenhando na Feira de Saúde. Tem gente aqui que é descendente de nordestino? Sim ou não? Tem? Ou é do Nordeste? Assim, tem bastante, né? Estou vendo que o pessoal que trabalha, geralmente eu falo assim, esse pessoal é do Nordeste. O pessoal do Nordeste trabalha mesmo. Eu fico feliz de ver esse pessoal do Nordeste aí. Eu fiz uma semana de oração em Recife. E aí fui na praia de Boa Viagem. Aí depois eles me convidaram para pregar, também fazer uma semana de oração em Garanhuns, que é uma igreja grande onde o Lula nasceu. E é frio, exatamente, é uma cidade fria no Nordeste. Mas é bem interessante Garanhuns, que eu lembro que hoje a gente estava fazendo semana de oração lá e o pessoal me chamou, eu fui fazer uma reuniãozinha e resolvi cantar aquele hino 152, que é o hino que nós vamos cantar o último. Vencendo vem Jesus. Aí eu comecei a cantar e chamar os irmãos, né? Falei assim, irmãos, vamos cantar o hino 152 animado, chamei os irmãos e comecei a cantar. Já refúgio a glória eterna de Jesus. Ninguém cantava. Eu falei assim, esse pessoal canta tão bem, é todo mundo do Nordeste, todo mundo animado. Vamos lá cantar de novo, gente, vamos lá. E chamei o pessoal e cantava. Já refúgio a glória eterna. E ninguém cantava. Aí eu fiquei chateado, falei assim, gente, vamos lá, vamos animar. E cantei novamente. Já refúgio. Aí o irmãozinho me parou e falou assim, pastor, é que a gente não conhece esse hino aqui assim não. Eu falei assim, a gente canta um pouquinho diferente, ele falou. Eu falei, é sério, irmão? Então vem aqui cantar com a gente. E ele veio aqui na frente cantar comigo. Ele começou. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos desse mundo se ouvirão mais uma vez. E aí eu vi que o negócio era diferente. Mas é bonito a gente ver o povo de Deus cantando, né? De qualquer maneira. Parabéns aí à moça da música. Cadê a moça da música? Cadê ela? Cadê? Tá ali. Parabéns. Eu acho que o louvor é a expressão máxima que a gente tem para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Eu gostaria de estudar com vocês um tema hoje. Se você não gostar do tema, reclame com o meu amigo Paulo. Foi ele que escolheu o tema hoje, ao escolher o hino de hoje, o hino não desistir. Abra suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 4. Eu costumo dizer que eu falo com a Chile, de vez em quando não tenho sermão de quarta-feira, nem de domingo, só tenho sermão de sábado. Os sermões são tudo... Eu não consigo pregar sermão simples, eu só prego sermão denso, complicado. Então hoje nós vamos estudar um tema que para mim é muito importante, que fala no meu coração, e que às vezes quando a gente lê esse texto parece ser muito simples, mas quando a gente vai ver ele um pouquinho mais profundo, ele é meio complicado. Vamos lá? Mateus capítulo 4, verso 21. É a base do nosso sermão de hoje. Vem dizendo o seguinte: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. O texto é só esse. Jesus estava passando adiante e viu dois irmãos. Quem? Tiago e João, seu irmão, na companhia de seu pai. O pai deles era Zebedeu, e eles estavam consertando redes. E a Bíblia fala que Jesus os chamou. Os chamou. E aí, a continuação vem dizendo assim: então, eles no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Simplesmente deixaram o pai, o barco e seguiram Jesus. Quando a gente lê esse texto na nossa mente ocidental, a gente não consegue entender muito bem o porquê que esses meninos deixaram tudo. Afinal de contas, se você estivesse no seu trabalho, trabalhando lá, fazendo as coisas que o seu patrão está mandando você fazer, e de repente alguém chegasse perto de você e dissesse assim: ô, chega mais, me segue, vamos embora. Você largava o patrão, o trabalho, tudo e seguia aquele homem? Então na nossa mente isso não funciona muito bem. Além disso, os filmes que falam a respeito de Jesus, vocês já viram os filmes que eles produzem a respeito de Jesus? Já notaram que os filmes são sempre ruins, uma péssima produção, um ator estranho, os discípulos são sempre homens de 30, 45 anos, descabelados, barbudos, vestindo uns trapos de roupa, uns negócios
esquisito. E quando eles filmam essa cena, parece que Jesus tem um poder sobrenatural, que ele chega assim e fala: vem e segue-me. E os discípulos vão: sim, Senhor, aonde tu mandares. Não funciona muito bem assim. Então, a gente, na nossa mente ocidental, porque a Bíblia foi escrita numa outra época, para pessoas diferentes, numa língua diferente, de uma cultura diferente, quando a gente vai estudar ela na nossa língua, com a nossa educação, a gente lê esse texto e a gente não consegue compreender o que ele realmente está querendo dizer. Por isso, para que nós possamos compreender o que esse texto está querendo dizer realmente, eu quero fazer com vocês uma viagem no sistema educacional do povo de Israel. É isso que eu quero fazer. Eu quero que a gente entenda como funcionava a educação naquela época, para que a gente possa entender por que esses meninos resolveram largar o pai, o barco, o trabalho e seguir aquele homem que apareceu lá na beirada do lago. Tem um historiador que vivia na época de Jesus, o nome dele é Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele dizia o seguinte, que até os 6 anos de idade as crianças eram deixadas para brincar como crianças. O máximo que elas aprendiam era a Shema. Amai o Senhor teu Deus de todo o coração, porque nosso Senhor, nosso Deus, é o único Deus. As crianças aprendiam isso, mas não aprendiam nada demais de Bíblia até os 6 anos de idade. Mas dos 6 anos para frente, elas entravam numa escola. Nos 6 anos de idade, quando a criança completava 6 anos de idade, ela vinha para a sinagoga e ela entrava numa escola, era matriculada, vamos dizer assim, numa escola chamada Bet Sefer. Bet Sefer significa Bet, casa, Sefer, livro, significa casa do livro. E a criança dos 6 aos 10 anos de idade, ela era incentivada a decorar toda a Torá, que é todos os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, o Pentateuco, como você conhece. E as crianças realmente decoravam. Tem gente que quando eu falo isso, ela fica invocada, fala assim: mas pastor, isso não é muito difícil não, ainda mais para criança. Eu falo assim: criança tem uma mente maleável. Se tem uma época boa para você ensinar para uma pessoa um instrumento, é quando ela ainda é o quê? Criança, porque a mente está fácil de aprender. E é verdade, as crianças decoravam, e hoje em dia elas também podem decorar, desde que você incentive ela nas coisas certas. O nosso grande problema hoje em dia é que a gente incentiva os nossos filhos em tudo, menos na palavra de Deus. Dos 6 aos 10 anos de idade, a criança era incentivada, ela era alfabetizada na palavra de Deus, e ela fazia o quê? Aprendia a decorar toda a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles decoravam. Hoje em dia, os meninos sabem como fechar um videogame, como começar e fechar um videogame. Leva um mês, às vezes, para você fechar um videogame quando você é adulto. Tem crianças que sabem todas as linhas do filme Shrek, né? Mas tem algumas que conhecem, já viram todos os episódios de Chaves e sabem tudo de cor. Mas algumas delas não conhecem da palavra de Deus. Aquilo que você incentiva o teu filho, ele aprende. E é interessante que dos 6 aos 10 anos de idade, as crianças iam para a escola, e quando elas chegavam na escola, o primeiro dia de aula era o dia mais interessante. Era mais ou menos assim: o Rabi colocava as crianças sentadas, como vocês estão aqui, e depois ele pedia que alguém pegasse uma gota de mel, um auxiliar dele, colocasse uma grande gota de mel no dedo de cada uma das crianças. E elas eram impedidas de lamber o dedo, até que todas recebessem. Só que mel naquela época não era uma iguaria como é hoje. Hoje tem muita competição para o mel. Tem ou não tem? Hoje em dia tem leite condensado, tem chocolate, tem açúcar, tem doce de todo tipo. Mas naquela época a coisa mais doce, mais saborosa que uma criança podia tomar era o mel. E elas recebiam uma grande gota de mel no dedo e não podiam lamber o dedo. Imagina o mel escorrendo pelo dedo de uma criança, ela com vontade de lamber, sem poder. Depois que todas elas tinham recebido o mel, finalmente o Rabi dizia para elas: agora vocês podem lamber o dedo. E quando as crianças estavam lambendo o dedo sujo de mel, o Rabi passava sobre elas com a mão estendida e pronunciava as seguintes palavras: que possa a palavra de Deus ser tão doce em tua boca, quanto o puro mel tirado do favo. Ah, que possa a palavra de Deus ser tão doce em tua boca, quanto o puro mel tirado do favo. A ideia era fazer com que a criança associasse a doçura e o prazer do mel com a doçura e o prazer de estudar a palavra de Deus. Eles queriam incentivar as crianças para que elas fizessem do seu prazer e da sua alegria, motivo da sua felicidade, o estudo da palavra. É por isso que Salmo 1 começa dizendo o quê? Bem-aventurado o homem que nela medita de dia e de noite, né? O homem é bem-aventurado quando nele medita de dia e de noite, faz dela, da lei de Deus, o seu prazer.
É isso que o Salmo fala. O prazer das crianças deveriam ser estudar a palavra de Deus. Hoje em dia elas não são assim, porque a gente não faz. Infelizmente, a criança ela fica com vontade de estudar a Bíblia quando ela vê o pai estudando. E quando o pai incentiva ela, quando o pai brinca com ela, quando o pai faz perguntas da Bíblia, quando o pai conta as histórias da Bíblia como se fossem as coisas mais interessantes do mundo. Mas hoje em dia isso não acontece tanto, mas naquela época as crianças eram incentivadas em Bet Sefer a decorar toda a Torá, através da memorização, fazendo com que ela sinta prazer em fazer isso. Aos 10 anos de idade, a criança passava para uma outra escola. O nome da próxima escola é Bet Midrash. Bet Midrash significa mais ou menos casa da interpretação. E essa casa da interpretação era um momento em que as crianças, agora que elas estavam com 10 anos de idade, elas eram incentivadas a aprenderem a interpretar e a usar a palavra de Deus no momento certo, na hora certa. Por isso os rabis colocavam as crianças numa série de jogos da Bíblia, para que elas pudessem ser incentivadas e lembrar rapidamente o momento certo, o que elas precisavam aprender. Às vezes o rabi fazia uma pergunta: onde está tal versículo? E ele não queria saber só aquele versículo, ele queria saber o que estava em cima e o versículo que estava embaixo. Às vezes o rabi fazia uma pergunta, e a pergunta que ele fazia, ele não queria que a criança desse a resposta pronta, ele queria que a criança respondesse a pergunta com uma outra pergunta, porque afinal de contas, quando você responde uma pergunta com uma outra pergunta, você faz aquele que perguntou pensar. Falei muito rápido ou quer que eu faça devagar? Tá bom. Então, a questão é essa. Então, quando o rabi perguntava, quanto que é 2 mais 2? Ele não queria que a criança respondesse 4, ele queria que a criança respondesse quanto que é 16 dividido por 4. Porque quando você responde uma pergunta com outra pergunta, você faz a pessoa pensar. Jesus fazia isso ou não? Direto Jesus fazia isso. Direto Jesus fazia isso. Jesus perguntaram para ele: Senhor, é certo pagar imposto? Jesus falou assim: de quem é a efígie que está aí nessa moeda? Ele fez eles primeiro pensarem a quem pertencia aquele dinheiro. Eles faziam uma série de jogos para que a criança pudesse ficar interessada na palavra de Deus. Hoje em dia é poucas pessoas que fazem isso. Brincam com os filhos, fazem jogos. E até no JA a gente não vê mais hoje o que acontecia antigamente, o tal do concurso bíblico. Eu amo concurso bíblico. Eu e minha esposa, nós fizemos um concurso, e se Deus quiser eu vou desafiar o pessoal do JA, vou desafiar já os anciões aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá. A gente montou um website lá em Fort Lauderdale, e esse website chamava Bom de Bíblia. Aparecia o assunto no dia, no outro desaparecia. Eles tinham que estudar lá no site a Bíblia, todo dia. Só que no final de semana eles vinham para o JA, tinha pergunta a respeito daquilo que eles estudaram durante a semana. E as perguntas eram super interessantes, só que não era só o filho que tinha que estudar, era o pai e o filho. E tinha dia que a gente fazia pergunta para os filhos, e tinha dia que a gente fazia pergunta para os pais. E você já vê como os filhos ficavam bravos quando os pais não sabiam a resposta. Mas o mais interessante é o seguinte: sabe o que nós demos como incentivo para esses meninos? Demos uma viagem de 13 dias em Israel, para quem ganhasse o concurso. Um menino ganhou, e ele levou a família dele inteira para Israel por 15 dias, lá em Israel. Foi muito legal. E o interessante é que você via como a vida espiritual da igreja mudou. Quando eu e a Chile chegamos naquela igreja, os meninos estavam fazendo sabe o quê? Bebendo. Estavam tendo problema de lesbianismo dentro da igreja. Uns meninos aí ficando com um monte de meninas, só problema desse tipo. Depois de um ano, você via aqueles meninos que estudaram a Bíblia, firmados na palavra de Deus, diferentes, amigos, mas firmes na igreja. E é tão interessante, quando a palavra de Deus entra, ela expulsa esse tipo de tentação, porque a nossa mente é voltada para aquilo que é espiritual. E em Bet Midrash, os jovens aprendiam isso, a interpretar a palavra e saber quando usá-la no momento certo, de maneira correta. Finalmente, as crianças iam para uma outra terceira escola, Bet Talmid. Bet Talmid significa casa do discípulo. Quando eles faziam 14 anos de idade, dos 10 aos 14 anos eles estavam em Bet Midrash, mas quando chegava em 14 anos de idade, eles iam para Bet Talmid. Bet Talmid significa casa do discípulo. E em Bet Talmid vinha na escola, na sinagoga onde eles estudavam, um rabi de renome. E que rabi de renome é esse? Era um homem que fosse conhecido pela comunidade, respeitado. Talvez alguns dos seus escritos estivessem escritos no Talmud,
talvez ele tivesse algum comentário especial da palavra de Deus, mas ele era respeitado pela comunidade, e ele vinha para fazer as crianças perguntas, e ele vinha e entrevistava criança por criança, fazendo perguntas para elas, para ver se aquelas crianças eram boas. O objetivo dele era ver se aquela criança era tão boa o suficiente para um dia tomar o seu lugar e ser um rabi como ele é. O objetivo dele ao fazer perguntas ele queria saber se aquela criança era tão boa o suficiente para um dia carregar o seu yoke. O que era o yoke do rabi? Era o jugo dele. O jugo do rabi. O que era o jugo do rabi? A maneira dele de interpretar a palavra, que ele pregasse como o rabi pregava, que ele ensinasse as pessoas no futuro como ele ensinava. Então, por isso, o objetivo do rabi ao fazer aquelas perguntas era ver se aquela criança era boa o suficiente para um dia carregar o seu yoke, o seu jugo, e continuar a mensagem dele ser levada para outras pessoas. Então o rabi fazia as perguntas. Se ele via que a criança era boa, se ele via que a criança era boa, ele virava para a criança e dizia as seguintes palavras em hebraico: Lehahorai, que significa vem e segue-me. Mas se a criança não era boa, ele dizia para a criança: vá para casa, faça filhos, aprenda a profissão do seu pai, porque você não é bom o suficiente para ser um rabi. Mas se a criança era boa, ele virava para a criança e dizia: Lehahorai, vem e segue-me. E naquele dia, aquele menino tinha que abandonar pai, mãe, casa, e ali mesmo da escola, ele saía para seguir aquele rabi aonde quer que ele fosse. Os rabis eram pessoas dinâmicas, eles discutiam com pessoas na praça, eles conversavam com pessoas importantes, eles iam em lugares, comiam banquetes com pessoas da alta sociedade. Por isso, todo mundo queria ser seguidor do rabi, não só por causa disso, mas porque eles iam aprender tudo aquilo que aquele rabi sabia, aquele menino um dia se tornaria. E tudo que o rabi fizesse, aquela criança também faria. Aí tem histórias no Talmud que chegam a dar arrepios. O rabi indo no banheiro, depois ele sai do banheiro agradecendo a Deus: obrigado, Senhor, porque fizeste buracos nos nossos corpos. E a criança saía dizendo a mesma coisa depois: ah, Senhor, obrigado porque fizeste buracos nos nossos corpos. A verdade é que a educação do povo de Israel não é educação teórica como é nossa hoje, onde você senta lá durante 4 horas para ouvir um monte de blá 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 blá, você tem que decorar aquilo tudo, passar na prova, depois no final do ano você já não lembra de mais nada. A educação do povo de Israel era prática. Você andava com um homem, tanto com ele, até você se tornar parecido com aquele homem. Você andava com ele, conversava com ele, fazia as mesmas coisas que ele fazia, a fim de um dia você se tornar tão digno e honrado como aquele homem. Era assim que eles ensinavam. Então, com o tempo se desenvolveu uma tradição dos pais irem na escola no dia que o rabi de renome ia lá também. E se a criança era achada digna, se ele achava que a criança era boa o suficiente, ele virava para aquela criança e dizia Lehahorai, e depois ele ia levar a criança embora. Por isso o pai vinha até o filho, colocava a mão sobre a cabeça dele e abençoava o menino com as seguintes palavras: vá, filho, que você seja coberto pela poeira do teu rabi. A ideia por trás dessa bênção era que o rabi ia andando e o pé dele ia levantando a poeira, e a poeira, a sabedoria, o conhecimento daquele homem iria cobrir aquela criança, até que um dia aquela criança pudesse carregar o jugo do rabi. Vá, filho, que você seja coberto pela poeira do seu rabi. Mas se o filho não era escolhido, se o menino não era escolhido, o rabi virava para ele e dizia: vá para casa, faça filhos, aprenda a profissão do seu pai, porque você não é bom o suficiente para ser um rabi. E aquilo era uma vergonha em casa, aquilo era uma tristeza em casa. A coisa que mais trazia tristeza para uma família é quando o filho não era escolhido para ser um rabi. E agora nós vemos a história de Tiago e João. Que idade tinha João quando foi chamado por Cristo? Que idade ele tinha? Se você for assistir esses filmes por aí que falam da vida de Jesus, você vai ver sempre uns homens descabelados, barbudos, com a idade de 35, 40 anos. Mas a Bíblia dá muitas evidências para a gente de que João era realmente muito jovem quando foi chamado por Cristo. Como assim? Veja, João viveu até o ano 94, comprovadamente, porque no ano 94 ele foi libertado de Patmos por um decreto de Domiciano.
Depois que ele saiu de lá de Patmos, depois de ter escrito o livro de Apocalipse, ele veio para Éfeso. E em Éfeso ele veio escrever o livro o Evangelho de João, que foi o último livro da Bíblia a ser escrito. E quando você lê o Evangelho de João, você vê que aquele livro foi escrito por um velhinho. Ele fala expressões do tipo, filhinhos. Você acha que um jovem ia ficar assim, falando assim, filhinhos? Ele já era velhinho. E João escreveu um livro no qual todos os milagres que Jesus faz, nenhum deles ele toca nas pessoas para poder fazer o milagre. Ele apenas fala. E existe um motivo por quê. Por volta do ano 100, já haviam morrido todos os discípulos. Cristo não estava mais entre nós. As pessoas então começavam a lamentar, e algumas até desistir da fé, fracas na fé, simplesmente porque elas diziam, se eu tivesse visto Jesus, se eu tivesse andado com Pedro, se eu tivesse visto Tiago. A maioria dos discípulos de Cristo já tinham morrido, e muitos deles estavam desanimados, desistindo da fé. E João agora escreve um livro, onde todos os milagres que Jesus faz, ele não toca em ninguém, ele apenas fala, e as coisas acontecem. Ele queria provar para aqueles discípulos daquela época, do ano 100, que a palavra de Deus tem tanto poder quanto o seu toque. Que bastariam eles crerem em Cristo, crerem na sua palavra, e aqueles mesmos milagres que aconteceram, e as mesmas bênçãos que aconteceram antes, aconteceriam novamente. Era esse o propósito de João, escrever um livro onde os milagres de Jesus não precisavam tocar em ninguém. E João estava no ano 100 ainda vivo. Isso significa que quando ele foi chamado por Cristo, ele era ainda muito novo. Por volta do ano 26, 27 da nossa neva, ele era muito novo. A maioria dos especialistas dizem que provavelmente ele teria entre 14 a 16 anos de idade. A pergunta que eu te faço é, o que um garoto entre 15 e 16 anos estava fazendo, consertando redes junto com seu pai? O que ele estava fazendo? Um menino que foi criado nesse sistema educacional que você está vendo, que eu descrevi para você. O que um menino de 15 anos de idade estava fazendo consertando redes com os pais? Ele não foi achado bom o suficiente. Ele não foi achado bom o suficiente. Os rabis daquela época não consideraram João um homem, um discípulo, um menino tão bom o suficiente para carregar o seu yoke. Mas de repente aparece na beirada do lago um jovem rabi que estava começando a ganhar renome. João já havia ouvido falar dele. João Batista o havia apontado como sendo o próprio Messias. Ele havia feito um milagre em Caná da Galileia. As pessoas estavam começando a seguir aquele homem. Ele agora aparece na beirada do lago, vê Tiago e João, e ele vira para eles e diz, Lehaorai, que significa, vem e segue-me. Tiago e João viram naquele momento a grande oportunidade da vida deles. Talvez eles estivessem até pensando em desistir, talvez não desse mais certo para eles esse negócio de ser rabi, de ser discípulo de um rabi, mas finalmente apareceu ali na beirada do lago alguém que achou que ele era bom o suficiente, olhou para Tiago e João, para aqueles dois meninos, e falou para eles, vem e segue-me, porque eu vou fazer de vocês, não pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E eles viram a grande chance da vida deles. Para eles era como se Harvard tivesse mandado uma bolsa de estudos. E então eles largaram, e é por isso que a Bíblia fala que imediatamente Tiago e João abandonaram a rede e o seu pai, e foram o quê? Seguiram a Jesus. Não poderia haver a maior alegria. Eu fico imaginando, não sei, Zebedeu naquele dia. Como que ele deixou os filhos dele irem? Eu fico imaginando Zebedeu voltando para casa naquele dia. Porque a Bíblia fala que imediatamente. Tiago e João não foram lá, mãe, tchau. Eles não beijaram a mãe. Eles só foram embora com Jesus, porque a Bíblia fala imediatamente. E eu fico imaginando Zebedeu naquele dia voltando para casa. Ele volta para casa, ele chega em casa e fala, boa noite, mulher. E a mulher fala, boa noite, marido. A janta está pronta? Está na mesa, a sua e dos meninos. E ele diz, pode tirar dos meninos. Por quê? Os meninos vão comer hoje em casa? Ele, não vão. Cadê os meninos? Foram na casa dos amigos? Não foram. Mas onde estão os meninos? E Zebedeu fala, não estão comigo.
Não estão comigo, mulher. Onde estão meus filhos, homem? Responde. E Zebedeu responde para ela: mulher, que haja alegria nesta casa, que a gente se regozije e festeje, porque passou hoje na beirada do lago um rabi que achou que nossos filhos eram bons o suficiente, que a gente possa se alegrar, porque nossos filhos foram chamados por um rabi para ser discípulo deles, e não é qualquer rabi, é exatamente do rabi chamado Jesus. Eu não sei o que traz alegria à tua casa. Eu vejo muitos pais festejando hoje porque o filho ganha um troféu bonito na escola, porque o menino passa de ano. Tem hoje em dia pai que comemora porque o filho passa de ano. Às vezes passa com nota 6, ele comemora porque hoje em dia só de passar já é bom para alguns. Eu não sei o que traz alegria, mas quantos são os pais que hoje em dia se alegram porque o filho decidiu ser um seguidor verdadeiro de Jesus? Quantos são os pais que se alegram quando o filho vira para o pai e fala assim: pai, eu estou com vontade de ser pastor. Eu já vi gente que o filho respondeu para o pai: pai, eu quero ser pastor, e o pai virou para o filho e falou assim: não, filho, esse negócio não dá dinheiro. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas com o que dá dinheiro, é ou não é? Queridos, eu vou dizer para vocês o que traz alegria à sua casa. O que traz alegria à sua casa? Eu não quero para os filhos de vocês o que a maioria de vocês querem para os seus filhos. E eu sei, o que vocês querem para os seus filhos não é ruim, mas não é o que eu quero para o meu filho. Eu tenho aprendido na palavra de Deus que não é isso que eu devo querer para o meu filho. Eu sei que a maioria dos pais querem para os filhos. Sabe o que a maioria dos pais querem para os filhos? Eles querem que ele seja um menino bem sucedido, que ele estude, que ele se torne médico, advogado, alguma coisa desse tipo, que ele tenha uma casa boa, uma casa grande na qual ele possa ter uma cerca elétrica cercada, que ele tenha seguro de carro, seguro de vida, que ele tenha um trabalho bom e que ele seja respeitado pela sociedade. Mas sinceramente não é isso que eu quero para o meu filho. Hoje em dia, depois de estudar a palavra de Deus, de ver o que esses homens fizeram de sacrifício por nós, o que eu quero para o meu filho é que quando ele tiver 14 anos, que foi a idade que eu me converti, se ele virar para mim e falar assim: pai, eu quero pegar a bandeira de Jesus e ir naquele monte onde ninguém nunca falou de Jesus e quero fincar a bandeira de Jesus lá, eu vou falar para ele: vá, filho, vai. Se você morrer fazendo isso, você não poderia deixar o seu pai mais orgulhoso. Hoje em dia todo mundo comemora por tudo, mas quantos são os pais que hoje em dia incentivam seus filhos para terem um coração missionário? Um coração que decide seguir Jesus para onde quer que Jesus for. Depois que João seguiu Jesus, ele seguiu Jesus para fazer aquilo que Jesus fazia. Como era o costume dos rabis daquela época, aquela criança iria experimentar e fazer tudo que Jesus fazia. E a Bíblia fala que Jesus só fez 3 coisas quando ele viveu nessa terra: ele pregou, curou e fez o bem. Hoje em dia, por que os jovens querem estudar? E o que os jovens querem ser na vida? Por que eles são incentivados pelos pais, pela maioria dos pais? A maioria dos jovens querem ser hoje em dia médicos, querem ser advogados, e querem ser alguma coisa que dá dinheiro. Ou antigamente, você virava para as crianças e perguntava: o que você quer ser quando crescer? E sabe qual era a resposta das crianças? Eu lembro muito bem. Elas respondiam: eu quero ser bombeiro, quero ser médico, porque existia alguma coisa de nobre nessas profissões, de salvar vidas e ajudar as outras pessoas. Mas hoje você pergunta para as crianças: o que você quer ser quando crescer? E elas dizem: eu quero ser rico. Ou então elas respondem: eu quero ser como Neymar. Porque hoje em dia a referência delas é o Neymar. Hoje em dia elas cortam o cabelo que nem o Neymar, elas gastam horas no campo de futebol tentando ser como Neymar, e não pensando ser como Jesus. E é isso que me assusta nessa sociedade de hoje. Quais são as nossas referências? Quem são os nossos heróis? Quem que seus filhos olham, observam e querem ser parecidos com? Queridos, por que você quer ser advogado? Eu pergunto para os jovens hoje: por que você quer ser médico? Porque médico ganha muito dinheiro? Porque ele é respeitado pela comunidade? Por que você quer ser advogado? Porque tem advogado que consegue, burlando leis, ganhar muito dinheiro? Ou porque você quer servir o mundo? Porque você quer ajudar as pessoas como médico? Olha, eu não estou dizendo que ser advogado é errado, e eu não estou aqui para dizer para você que ser médico é errado. Você pode fazer tudo isso, ser médico e ser advogado, e servir a humanidade e ajudar as outras pessoas. Você pode lutar como advogado pelos direitos daquelas pessoas que não têm liberdade religiosa. Você pode lutar como médico para ajudar pessoas na África e fazer muitas coisas boas. Mas a pergunta é: por que você quer ser isso? Se você for dar uma resposta sincera hoje, a maioria das pessoas querem ser isso porque ganha muito dinheiro.
Querem ser isso porque ganham o respeito das pessoas, mas não querem ser isso porque elas estão a fim de ajudar a humanidade, servir as outras pessoas e fazer como Jesus fazia. Ah, seria maravilhoso se todo mundo aqui nesta igreja fosse um verdadeiro discípulo de Cristo, como Cristo fazia, vivesse apenas para ser discípulo de Cristo, e o resto é resto. Deixa eu explicar por que o resto é resto. Tá. Paulo, ele construía tendas. Construía ou não? Construía tendas, e Paulo era um bom construtor de tendas. Mas Paulo nunca foi conhecido como construtor de tendas. Quando você abre qualquer livro de Paulo, no começo dele está dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Sabe o que significa a palavra apóstolo? Enviado. Era um enviado de Jesus. Ele era isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas Paulo construía tendas. Então eu gostaria de propor para vocês hoje que não existe ninguém aqui que seja mecânico, engenheiro, redator, ou o que for que você seja. Aqui todo mundo é discípulo de Cristo. E você trabalha talvez como engenheiro para poder sustentar o teu ministério. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele é acima de tudo o enviado de Jesus aonde quer que ele vá. E ele trabalha apenas para poder sustentar o seu ministério. Então não existe advogado aqui. Existe um discípulo de Cristo, um enviado de Cristo que trabalha como advogado para sustentar o seu ministério. É isso que você é. Não existe nenhum redator aqui, viu, Ayrton? Aqui existe um discípulo enviado de Jesus que trabalha como redator para sustentar o seu ministério. É isso que existe aqui. Se você verdadeiramente é cristão e discípulo de Cristo, é isso que você tem que ser. E é isso que os nossos jovens, infelizmente, hoje em dia não entendem. Eles estudam para tudo apenas porque eles querem ganhar dinheiro, porque eles querem fazer fama, porque eles estão pensando neles mesmos. Mas quem são as pessoas que buscam fazer a vontade de Deus, e é onde as pessoas realmente precisam? E é por isso que o trabalho missionário em nossas igrejas está fraquejando. É por isso, porque a gente não cresce mais com uma consciência missionária. Deixa eu te explicar por que eu falo isso, e é sincero de coração. Há pouco tempo atrás, um amigo meu, pastor, diretor JA, chamado Ricardo, estou tentando lembrar o sobrenome dele, mas ele é o departamental JA da Paulistana. Ele fez um acampamento com jovens, e parece que ele conseguiu juntar desse acampamento, era um congresso de jovens, mais ou menos 1.500 jovens. E o objetivo dele era, naquele congresso, conseguir juntar $2.000 para mandar para a África, para ajudar a construir 7 igrejas na África. O pessoal na África, às vezes, vai adorar a Deus sentado em bancos de madeira, em troncos de árvore, porque não tem lugares onde sentar, as paredes são tudo mal feitas. Mas o pastor Volta, que trabalhava no núcleo de missões, onde eu trabalhei no NASP durante 2 anos, ele mandou para lá uma fábrica, uma máquina de fazer tijolos para construir igrejas e casas para as pessoas. A máquina está lá trabalhando, só que precisava de $2.000 para poder comprar o material para essas máquinas. Depois de 3 dias de congresso, o pastor Ricardo fazendo apelos e mais apelos para poder juntar o dinheiro para poder mandar para lá, ele conseguiu juntar apenas $500. Só $500 dos jovens, 1.500 jovens, quanto que dava para cada um? Mas depois de 3 dias ele só conseguiu juntar $500. Mas eu fico assustado quando eu vejo que a nossa igreja, em muitos lugares as pessoas se reúnem. Quer trazer um cantor desses aí, um cantorzinho famoso. Eu costumo até chamar de cantozecos desses aí. Traz o cantorzinho, eles são capazes de pagar R$1.500 para um cantor para poder vir cantar na nossa igreja, mas não está disposto a dar dinheiro para ajudar os jovens, as crianças que estão passando dificuldade na África. Eu pergunto para você, aonde estão as nossas prioridades? Porque a Bíblia fala claramente: onde está o meu coração, ali também está o meu tesouro. É por isso que eu falo para você que o nosso coração tem que estar no lugar certo. Porque quando o nosso coração está no lugar certo, a gente põe todos os nossos recursos no lugar certo. Quando a gente verdadeiramente é missionário, quando a gente tem uma certa visão de quem nós somos, a gente vai dar tudo que a gente tem para aquele propósito, para aquele sonho. Eu sou amigo do pastor César Gondalini, que hoje em dia é departamental da União em Monomia. O pastor César é muito meu amigo, ele vem na minha casa, eu vou na casa dele. O pastor César foi pastor da igreja do Capão Redondo durante algum tempo. Na época que ele era pastor da igreja do Capão Redondo,
A igreja funcionava na mão dele como um relógio. Era muito interessante. Mas o pastor César, ele tinha um auxiliar bom, um menino que tinha formado em teologia, e que queria fazer a coisa acontecer, mas o sonho daquele menino era ir para a África, ser missionário na África. E por isso ele trabalhou 2 anos como pastor lá, junto com o pastor César, fez uns cursos para missionário, e quando acabou os cursos para missionário, ele conseguiu uma vaga para ir para a África, e foi para a África. Trabalhou lá durante vários anos. Mas um dia, trabalhando na África, uma daquelas pessoas, um dos africanos que lá viviam, entrou dentro da casa dele com um pedaço de madeira, bateu na cabeça dele, bateu na cabeça do filho dele, até matar o menino. A mulher veio socorrer, bateu na mulher, até ela morrer também. Os 3 morreram dentro de casa. Mais tarde, a menina, voltando para casa, encontrou a cena, e um homem ainda estava lá. Ele pegou a menina, botou ela dentro do carro, tentou estrupar, bateu nela, até que uma hora, ele, não conseguindo estrupá-la, ele bateu nela e ela caiu desacordada dentro do carro, até que chegou o momento que ele pensou que ela estava morta. Ele parou o carro que ele tinha pegado da casa, jogou a menina para fora da estrada e foi embora, mas a menina não tinha morrido. Ela estava viva. Encontraram a menina, socorreram, ligaram para a mãe, para a avó, pediram para a avó vir. A avó veio para a África, trouxe os caixões para o Brasil, enterrou, e aquela menina ficou órfã de pai, mãe, sem os irmãos. Ela veio para o Brasil para ser criada pela avó. 2 anos se passaram, até que um dia, essa menina foi levada na igreja de Capão Redondo para fazer uma entrevista. Fizeram uma entrevista com ela. E na entrevista perguntaram para ela o que ela estava fazendo da vida agora. O que você está fazendo da vida? E ela disse: eu estou estudando na mesma escola de missionários que meu pai estudou quando ele foi para a África. E por que você está estudando nessa escola? Qual é o seu plano? Ela disse: assim que eu me formar, eu quero voltar lá para aquele lugar onde meu pai e minha mãe morreram, para continuar o trabalho que meu pai e minha mãe começaram, porque o diabo não vai conseguir terminar nosso ministério. Onde está o teu coração? Quais são as suas prioridades? Por que muitas vezes a gente fica perdido aqui nesse mundo, sem saber para onde ir, em vez de colocar o coração no lugar certo? Queridos, eu sei que hoje em dia é difícil demais, as pessoas estão todas envoltas nesse mundo pós-moderno, nessa vidinha de telefone, celular, envoltos em tudo, distraídos com tudo, menos com aquilo que é importante. Deus está chamando para você também, dizendo para você: Lehahorai, sai da onde você está, vem que eu quero fazer de você um pescador de homens. Eu vou dizer para vocês, eu não posso encerrar esse sermão sem falar para vocês. Quando eu estava no núcleo de missões, a gente fez uma pesquisa, e a única coisa terrível que aconteceu comigo ano passado foi a morte do pastor Walter. O pastor Walter era um homem de Deus, que trabalhava para a África, mas como diz Renato Russo, parece que os bons morrem jovens, e ele se foi, mas o trabalho dele continua por aí. Só que a gente fez uma pesquisa, quando a gente estava no núcleo de missões, uma pesquisa que procurava entender por que algumas igrejas crescem mais do que as outras. E o que as igrejas que mais crescem no mundo, o que elas fazem? E quais são as características das igrejas que mais crescem no mundo hoje? A gente fez uma pesquisa extensa com 500 igrejas para descobrir por que certas igrejas crescem mais do que as outras. E nessa pesquisa que a gente fez, a gente descobriu 3 características básicas das igrejas que mais crescem. E eu vou acrescentar uma mais. Primeira delas, as igrejas que mais crescem, quando a igreja está 80% cheia, eles resolvem fazer o seguinte: eles resolvem pegar um dos meninos da igreja, que tem talento e vocação para ser pastor, manda ele para a faculdade, e a igreja se junta e paga a faculdade do menino para ele poder ser pastor. Ou então eles pegam um menino da igreja que quer ser missionário, que realmente quer ser missionário, pega esse menino e faz ele estudar para ser missionário, depois manda ele para algum lugar, e a igreja patrocina aquele menino. Porque a missão de Cristo, ele disse: pregai o evangelho em Jerusalém, Samaria
na Judéia até os confins da terra. E às vezes a gente fica só pregando aqui, mas a gente esquece de produzir, mandar missionários. Esses missionários vão servir como incentivo para as próximas crianças. Histórias que eles vão contar aqui mudarão a cabeça das crianças que estão aqui dentro, para que elas possam ser missionárias também. Segunda característica das igrejas que mais crescem: se elas não têm ninguém com talento para ser pastor nem para ser missionário, o que eles fazem? Essa igreja mesmo decide tirar do seu dinheiro e mandar um dinheiro para algum lugar onde você está patrocinando, fazendo trabalho missionário na África, e faz. Em qualquer outro lugar do mundo, não precisa ser África. Segunda característica. Não, essa aí foi só a primeira. A segunda é: quando a igreja está 80% cheia, sabe o que eles fazem? Pegam dos líderes da igreja, dos melhores. Não pode ser qualquer um não, tem que ser assim, um Paulo, um Ayrton, um Eloy, uns cara fera, tá? Tira eles da igreja e fala assim: vão para aquele bairro ali, para aquela cidade ali, e monta lá uma outra igreja, um outro grupo. Aí o pessoal vai chiar dentro da igreja, sempre chiam, falando assim: ah, mas se a gente fizer isso, a gente vai ficar sem líderes. Deus levanta outros líderes, e esses que estão aqui, que estão cansados de ficar aqui, só fazendo isso aqui, quando vão para lá, são renovados na sua força, na sua fé. São renovados porque é trabalho novo. Eles não estão, muitos desses líderes bons que nós temos estão cansados de ter que ficar entretendo os santos aqui na igreja, e tem na hora de outras pessoas trabalharem, mas eles ficam aqui ocupando um espaço que outros deveriam estar ocupando e aprendendo. Por isso é bom pegar desses líderes que já estão formados, que há muito tempo estão na igreja, leva eles para outra igreja, manda eles montarem outro grupo. Sabe por que muitos não vão? Porque está confortável aqui. Chega um momento que as coisas ficam boas aqui. Terceira característica das igrejas que mais crescem. Terceira característica é que eles sempre constroem pequenas igrejas em muitos lugares. Hoje em dia tem alguns lugares do Brasil que a gente tem igrejas de 3.000, 4.000 pessoas, mas Ellen White diz que nós deveríamos construir pequenas igrejas em muitos lugares. Igrejas onde uma pessoa conhece a outra, onde o irmão conhece o outro, onde o problema de um é o problema de todos, onde a alegria de um é a alegria de todos, aonde as pessoas conseguem criar, e aqui está a quarta característica, um ambiente de graça dentro da igreja. E o que é um ambiente de graça? Um ambiente de graça é um ambiente onde as pessoas, mesmo que se elas errarem, elas sabem que elas continuam sendo amadas. Um ambiente de graça é isso. É quando você vem na quarta-feira e você não tem medo de contar para o irmão o seu pecado, porque o irmão vai te criticar. Um ambiente de graça é quando você não tem vergonha de falar para a igreja que você perdeu o trabalho, e que muitas vezes talvez tenha sido até mesmo por incompetência tua, mas todo mundo vai te apoiar, te abraçar e fazer você se levantar, porque afinal de contas você é nosso irmão. Quando você tem isso dentro da igreja, a igreja cresce, não tem jeito, ela cresce naturalmente. Ah, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês saiam daqui hoje lembrando-se do chamado de Cristo. Mas eu sei o que está passando na tua cabeça nesse momento. Muitos talvez estejam dizendo assim: mas pastor, eu não sou bom o suficiente, eu não sei falar bem. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu não sou bom o suficiente, eu não sei falar inglês para poder ir para a África, eu não tenho nem computador. Talvez você esteja dizendo assim para si mesmo: eu sou velho, pastor, eu não tenho condições, já estou velho demais para poder ir para a África, ou para poder abrir um novo grupo ali, ou para poder patrocinar um missionário. Eu não sou bom o suficiente, pastor, eu não sei falar bem, eu não tenho tantos dons assim. A realidade é, queridos, que na época de Jesus, nenhum rabi chamava alguém sem antes fazer um teste com os meninos. O primeiro rabi a chamar alguém sem fazer um teste com ele foi Jesus. E você sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus é tão bom rabi, que ele tem certeza de que qualquer um ele consegue fazer um discípulo dele. Qualquer um ele consegue fazer de você e de qualquer um que for um bom rabi. Foi por isso que ele chamou Tiago e João e disse para eles: Leha Horai. E quando ele chamou eles, depois ele virou para eles e para outros também e disse assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Sabe o que Jesus estava falando? A minha maneira de viver. A minha maneira de interpretar a palavra, a maneira de eu pregar, a maneira que eu quero que você viva, o fardo vai ser mais leve para você, o jugo vai ser mais suave se você vier comigo. Olha o que Jesus está querendo dizer, aprende o que esse versículo significa. O jugo, aquele negócio que se colocava no boi para puxar o arado.
Jesus, com certeza, sendo carpinteiro, ele deve ter feito vários desses, e provavelmente ele fazia os mais leves que existiam em todo Israel, para não machucar o animal. Mas Jesus, como os homens daquela época sabiam, até hoje isso acontece, ninguém põe um boi novo com outro boi novo para puxar o arado. Você sabe por quê? Porque o boi novo não é manso, o boi novo dá amarrada, o boi novo não conhece o caminho, e o boi novo não tem força. Por isso ele sempre põe o boi novo junto com o boi velho para puxar o arado, porque o boi velho conhece o caminho, o boi velho já é manso, o boi velho tem músculos fortes. Quando o arado está num buraco, ele tem forças para tirar o arado do buraco. Por isso Jesus, quando ele fala para você, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo que ele é o boi velho, e que é para você colocar a sua cabeça do lado dele no jugo, para puxar o arado da sua vida. Ele está dizendo assim, eu sou o seu boi velho. Quando você estiver desesperado, sem saber por onde andar, eu sou manso e suave, comigo você achará descanso para a sua alma. Jesus está dizendo, eu sou o seu boi velho. Quando você não tiver mais forças, ele tem músculos fortes, afinal ele palmilhou essa estrada de pés descalços, ele ajuda o arado da sua vida a sair do buraco. Eu sou o seu boi velho, em mim você pode todas as coisas, eu vou estar do seu lado todo o tempo. É por isso que eu quero perguntar para você hoje, tem alguém aqui hoje que não se achou bom o suficiente? Que de alguma forma sente assim que ele não é mais aquele ser missionário que era antigamente? Tem alguém aqui hoje que de alguma forma que gostaria de ser um verdadeiro discípulo de Cristo, para fazer o que Cristo fez? Eu gostaria de ter uma vida modificada e pedir a Deus, Senhor, me ajuda que eu não desista, que eu permaneça firme até a volta de Cristo, porque muitos de nós têm desistido, porque a gente olha para todo mundo e parece que ninguém está fazendo nada. A gente olha para todo mundo e parece que ninguém está fazendo nada, e a gente acaba desistindo junto com todo mundo. Mas Jesus está virando para você e fala assim, eu acho que você é bom o suficiente, toma sobre vós o meu jugo, carrega comigo esse jugo, que eu tenho certeza você não vai se arrepender. Eu sou o seu boi velho, eu vou estar te ajudando até o final da estrada, até o dia em que você olhe para as nuvens dos céus e diga, este é o Senhor a quem eu aguardava. Mas é preciso que Ele encontre você aqui ativo, trabalhando, puxando o arado, fazendo a obra que Ele te comissionou para fazer. Por isso eu te digo mais uma vez, você não é estudante, você não é médico, você não é advogado, você não é mecânico, você é um discípulo de Cristo, enviado de Cristo, que faz essas coisas para sustentar o seu ministério. Não desista, Cristo vem logo. Tem alguém aqui hoje que precisa de uma força, que quer pedir para Jesus carregar o arado junto com você, que você está puxando esse arado sozinho tem muito tempo, que quer pedir para Ele forças para mudar? Eu quero te convidar para você ficar de pé. Só, não é porque alguém está levantando que você precisa levantar, não. Só levanta se você realmente acha que você precisa de uma força mesmo, você puxar esse arado, que você está vendo que você está desistindo de fato. Nós vamos cantar um hino agora. Eu quero que você pense no que esse hino está dizendo. Se você ainda crê de fato nisso. O hino é o hino 152. E depois a gente cantar, eu quero orar com vocês. Número 152, com entusiasmo, vencendo vem Jesus. Vamos cantar juntos. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo
em retirada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Aleluia. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Pai Santo e Eterno Deus, a gente está muito tempo aqui, Senhor. Está aqui com essa rede, com esse barco, tentando pegar alguma coisa, Senhor. E a gente está cansado. Parece que nada vai acontecer. A vontade é de desistir, de sentar nesse banco e não fazer mais nada. A gente está aqui, Senhor, há muito tempo nesse barco. É mais fácil, Senhor, sentar aqui e fazer o que a gente está acostumado. Afinal, é a nossa zona de conforto. É isso que eu sei fazer. E está bom demais. Mas o Senhor vem aqui para mexer com as coisas, para tirar a gente dessa zona de conforto. O Senhor chega para a gente e fala: leia, orar e vem, me segue. Tá bom, Pai, se é para viver uma aventura contigo, nos capacita, Pai. Se é para viver uma aventura contigo, nos dá a certeza de que o Senhor estará do nosso lado, puxando o arado com a gente. A gente só pega esse jugo se for o teu jugo, Senhor, porque a gente sabe que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. A gente só aceita essa missão se o Senhor for nosso boi velho. Aqui estão os teus filhos, Senhor. São os que o Senhor chamou. Alguns deles, Senhor, tão resistentes, segurando nas redes. Alguns, Senhor, acham que está bom demais do jeito que está. Mas eu venho te pedir, Senhor, que teu Santo Espírito hoje faça o coração deles explodir dentro do peito. Que eles sintam o seu chamado a arder. Que eles sintam que eles podem e devem fazer mais. Que o teu chamado é para cada um deles. Que eles sintam, enfim, que o Senhor é bom o suficiente para fazer deles bom o suficiente. Que o Senhor mostre para eles que o Senhor os considera bom o suficiente, e que o Senhor pode fazer muito através daqueles que se entregarem completamente em tuas mãos. Por isso eu te oro hoje, Senhor, levanta aqui no meio desta igreja missionários, garotos missionários, moças missionários, adultos missionários e velhos missionários, Senhor. Que aqui não haja ninguém dizendo assim: ah, eu estou velho demais. Ou outros dizendo: eu sou jovem demais. Ou outros dizendo: agora não é a época certa da minha vida, estou para casar. Outros dizendo: não é a época certa da minha vida, eu peguei um trabalho novo. Assim, que aqui todo mundo tenha consciência de quem ele é. Que cada um tenha aqui a certeza de que ninguém aqui é um trabalhador qualquer. Todos aqui somos os apóstolos teus, enviados teus, que para fazer o teu trabalho a gente trabalha com outra coisa para sustentar o nosso ministério. Por isso nos usa, Senhor, aonde estivermos, na escola, no trabalho, aqui na igreja, nas feiras de saúde, na África, em outro país, em outro bairro, aqui perto. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração missionário. Levanta no meio dos teus filhos homens e mulheres que queiram fazer aquilo que Jesus fazia: pregar, curar e fazer o bem. Tudo isso eu te peço, não porque haja algum mérito em mim, Senhor. Eu sou uma criança que todos os dias precisa aprender de ti, mas nos méritos de teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.